Para fazer essa peça, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Agulha, eu vou utilizar aqui a agulha de 6 milímetros. Vou usar esse fio aqui da Fio GC, é um fio premium, poliéster. Tesoura, fecho imantado, um mosquetão e uma agulha de tapeçaria. Vamos dar início aqui, então, à nossa peça. Esse fio que eu tô utilizando, ele é bem fininho, né? Não é um fio grosso. Então, eu vou fazer aqui com 16 correntinhas. Eu vou medindo aqui, vou passando as medidas pra vocês. Como vai ser uma carteira, né? Então, não precisa ser muito grande. Agora, veja bem, se você estiver utilizando um fio de malha mais grosso, essas 16 correntinhas vão se tornar algo bem grande. Então, por isso que é importante vocês tirarem as medidas, né? Não necessariamente, e só se apegar à contagem das correntinhas. Então, vamos lá. Vou dar um nozinho inicial, né? Passo aqui minha agulha, dou uma giradinha e fecho aqui, ó. Aqui fiz o nó. E agora, eu vou contar aqui 16 correntinhas. Vou deixar elas bem soltinhas. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ficou no tamanho de, vamos ver, aproximadamente 14 centímetros. Lembrando pra vocês que eu já fiz um vídeo com esse mesmo ponto, espinho de peixe na horizontal, né? Porque eu também tenho uma outra bolsa que o ponto é espinho de peixe também, porém é na vertical. É um pouquinho diferente a pegada, mas eles ficam bem parecidos. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da outra bolsa. Então, vamos lá. Fiz aqui minhas 16 correntinhas, né? E nós vamos agora voltar fazendo ponto baixo aqui em todas as correntinhas que nós temos aqui. Então, vou pular aqui a primeira, venho na segunda. Passo a minha agulha, puxo, fico com duas. Lembrando, pessoal, que quando vocês for trabalhar com fio de malha, principalmente um fio que tem um pouco de elasticidade, vocês não puxam o fio, vocês vão puxar a agulha e trazer o fio para que ele não fique esticado, ele fique soltinho, frouxinho mesmo. Senão, se vocês puxar o fio, a elasticidade do fio, vai ficar esburacado o trabalho, com buracos. Então, fiz aqui minha primeira correntinha, fiz aqui meu primeiro ponto baixo. E agora, nós vamos fazer assim, vamos passar a agulha dentro daqui da alcinha, dessa alcinha do primeiro ponto baixo, vamos para a próxima correntinha, vamos puxar, vamos ficar aqui com 3 alcinhas, né? A da agulha, a da alça do ponto que a gente pegou e a alça da correntinha seguinte. Vamos laçar e fechar todas. Vamos novamente, né, deixar sempre o fio mais soltinho, para que ele não fique fazendo buracos. Vamos pegar aqui nessa perninha do ponto que a gente já fez, vamos passar a agulha na próxima correntinha, vamos puxar, né, de uma forma que não fique esticado a elasticidade do fio. Vamos puxar e fechar os 3. Vamos de novo, novamente, lá na perninha do ponto, passamos a agulha também na próxima correntinha, vamos puxar o fio, deixando soltinho. Vamos laçar na agulha e puxar e fechar todos. Vamos fazer isso aqui até chegar aqui no final. Então, vou de novo. Passo aqui a correntinha na perninha lá do ponto. Vou na próxima correntinha, trago o fio bem soltinho, deixo ele bem soltinho. Vou laçar novamente meu fio da agulha e fechar as 3 perninhas. Vamos de novo. Passo aqui minha agulha na perninha do ponto. Vou na próxima correntinha, trago o fio do novelo, fica aqui com 3 perninhas ou 3 alcinhas na agulha, vou laçar novamente e fechá-las. Novamente, vou na alcinha aqui do ponto, passo a minha agulha, vou na próxima corrente, trago o meu fio bem soltinho, estico ele, né, levo ele na altura aqui do ponto, laço e passo e fecho os 3. Novamente, deixando ele bem soltinho, vou na perninha aqui do ponto, vou na perninha da correntinha, trago o fio, laço e fecho todos. Continuo fazendo aqui, né?
até acabar aqui as nossas correntinhas. Tudo a mesma coisa. Passo aqui na alcinha, no pontinho da corrente, trago os 3 alcinhas, laço e fecho todas elas. De novo, passo aqui na perninha, vou na próxima correntinha, laço, fico com 3 e fecho. Mesma coisa. Passo aqui no ponto, vou lá na correntinha, laço, puxo todo mundo e fecho. Vou fazer isso aqui até chegar aqui no final. Ó, finalizei aqui minha carreirinha de ponto baixo, a primeira carreira. E eu já contei aqui, eu tenho 15 pontos baixos. Precisamos chegar até o final aqui com esses 15 pontos baixos, senão vai dar diferença aqui, já, a peça já vai começar a ficar deformada. Então, toda vez que vocês finalizarem, contem as carreirinhas para ver se tem os 15 pontos. Então, tudo bem, cheguei aqui, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos virar o trabalho, né? Parei aqui, né, nessa posição. Vou virar aqui minha peça, passo aqui esse fio pra frente, né? Esse fio aqui do novelo, que é o fio que a gente vai trabalhar. Boto aqui minha agulha. Só que assim, deixa eu explicar. Aqui sempre vai ser a parte da frente da nossa peça. Sempre, sempre, sempre. Sempre vai ser essa parte aqui da frente. Nós vamos ter que virar a peça para trabalhar o ponto lá na parte da frente. Só que a gente vai fazer isso puxando por trás, né? Vamos trabalhar na parte de trás para dar o formato do ponto aqui na parte da frente. Parece confuso, mas não. Então, vamos botar a agulha aqui, puxei o fio pra cá. Aí, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir pra cá, ó, pego a minha agulha, venho aqui pela frente, tá vendo? É porque, como o trabalho tá virado pra lá, dá a impressão que eu estou na parte de trás, né? Na verdade, dá a impressão que a parte da frente fica pra trás, mas não é, aqui sempre vai ser a frente. Eu estou do lado de cá, na parte de trás, então, eu venho com a minha agulha, passo aqui, ó, entro lá pela frente e saio aqui atrás. Puxo esse fiozinho lá pra frente, deixo ele soltinho sempre, laço aqui na agulha e faço um ponto baixo. Ó, tá vendo? Fiz meu primeiro ponto baixo aqui, da nossa segunda carreira, né, do lado da frente, que vai formar o ponto espinho de peixe. Então, venho aqui, ó, pego a perninha desse primeiro ponto baixo que eu fiz, mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Passo minha agulha por ele, venho no próximo ponto de base, passo minha agulha, ela vai sair aqui na parte de trás, né? Que é onde eu estou trabalhando, né? Tô do lado de cá. Então, vou puxar novamente o fio, levo ele lá pra frente. Vou ficar com 3 na agulha, aquela coisa que eu falei, sempre deixar o ponto soltinho pra não puxar a elasticidade do ponto, do fio, aliás. Laço e fecho. Aí, vou novamente na próxima perninha desse ponto, passo a minha agulha, vou no próximo ponto, né? E vou vir aqui pro lado de trás, passo a agulha até ele sair aqui atrás, puxo o meu fio lá pra frente, vou laçar e fechar todo mundo. Mesma coisa eu vou fazer de novo. Venho aqui dentro da perninha, passo minha agulha lá no ponto, no próximo, que vou sair aqui atrás, puxo o fio lá pra frente, fico com 3, levo o fio aqui do novelo, né, e vou laçar e fechar os 3. Ó, uma dica pra vocês. Toda vez que vocês forem fazer esse ponto, preste bastante atenção, principalmente quando a gente vier da frente para trás, onde que a tua agulha vai sair aqui atrás. Por exemplo, o próximo ponto é esse. Onde que a tua agulha vai sair. Se sua agulha sair em cima dessa alcinha, o seu ponto, ele corre o risco de ficar mais aberto, entendeu? Então, ele vai ficar como se fossem uns buracos maiores aqui no meio da espinha do peixe. Se vocês prestarem atenção, o ideal seria passar a agulha por baixo dele, ó. Você passa na agulha por baixo dessa perninha, o seu ponto vai ficar mais fechadinho. Aqui, por exemplo, eu pulei, eu não me atentei e eu pulei essa perninha, mas as outras duas aqui eu peguei. Então, eu vou voltar de novo aqui, vou desmanchar o meu, vou voltar aqui e vou fazer pra ficar direitinho, né? Não vamos começar errando. Então, venho aqui, passo a agulha, venho aqui por baixo, aqui do lado de cá e já vou passar por baixo da perninha. Aí, levo lá pra frente, laço, fecho os 3.
Venho de novo na próxima perninha, né? Passo por baixo lá daquela alcinha que eu falei, que é essa alcinha aqui do ponto. Levo meus 3 fios pra lá, laço e fecho. Venho de novo na perninha do meu ponto. Só pra vocês entenderem, nós estamos trabalhando nessa terceira perninha. Quando a gente fecha aquelas 3 alcinhas, sempre vai ter essa aqui, né? A alcinha que fica perto da base. A gente vai sempre pegar essa alça. Então, vamos lá. Venho aqui, pego ela, venho no próximo ponto, embaixo aqui daquela alcinha que eu falei, puxo, laçou, fechou os 3. Venho de novo na próxima alcinha daquele ponto que eu falei, que ela vai sempre ficando lá no próximo ponto embaixo, puxa, laça, fecha tudo. De novo, passa aqui nela, vem no próximo ponto, por baixo daquela perninha que eu disse, puxa, laça e fecha tudo. Vem novamente, lá pela frente, passa na perninha, no ponto, vem aqui pra trás, puxa o fio aqui de trás, leva lá pra frente, laça na agulha e fecha. Mesma coisa, vem pela frente, pega aqui na perninha, vem no pontinho, sai aqui atrás, puxa ele lá pra frente, laça, fecha tudo. E assim vamos fazendo aqui até finalizar aqui essa carreira, mas vou fazer junto com vocês. Sempre que for passar a agulha, lembrar de não entrar aqui direto e entrar embaixo daquele ponto da perninha, né? Que é pra não ficar esburacado. Então, assim, dessa maneira, o ponto ele fica mais fechadinho. E a trama, além dele ficar mais fechadinho, essa parte aqui da espinha de peixe, ela vai ficar mais funda também. Então, fica mais marcado o ponto, fica mais bonito. Passo aqui a agulha, venho no próximo, venho aqui embaixo e puxo. Levo lá pra frente. Fecho. De novo, venho no ponto. Passo aqui. Levo e fecho. Venho no ponto. Passo aqui, levo e fecho de novo, chegando já aqui no final. Venho no ponto, venho no próximo e fecho. Venho no próximo, que já é nosso último ponto, passo aqui nele. Puxo, vou lá pra frente, fico com 3, espera aí que eu soltei sem querer. E fecho, pronto, terminei aqui, né? A segunda carreira, que na verdade é da frente pra trás, né? Vim lá da frente pra trás. Aqui é o meu fundo. Lembrando que toda vez que a gente for fazer a parte da frente pegando atrás, a gente tem que passar a agulha por aqui, ó, pra pegar essa por baixo dessa perninha aqui. E não passar ele e deixar dessa maneira, ó. Tem que pegar aqui por baixo para o ponto ficar mais fechadinho. Então, agora eu volto, desviro, venho pra minha parte da frente, né, que essa aqui é a parte minha da frente. Aí, aqui eu venho, faço o seguinte, não vou fazer ponto baixo ainda, vou virar primeiro, depois que eu viro, né, que eu estou aqui na frente... É que eu vou fazer o seguinte, deixar ele bem soltinho. Venho aqui dentro mesmo, ó, de onde eu estou, né, do último ponto. Passo minha agulha, trago o meu fio e vou fazer um ponto baixo. Sempre deixando ele mais soltinho. E agora eu vou trabalhar o lado de cá. Esse lado aqui é mais simples, mas de qualquer forma, quando a gente passar a agulha pro lado de lá, observar se a nossa agulha está passando por baixo dessa alça. Não pode sair nesse buraco. Ao invés de sair nesse buraco, não é pra sair aqui, é pra sair embaixo do jeito que eu entrei com a agulha. Então, vamos lá. Vamos pegar esta perninha, vamos no próximo ponto, por baixo daquela alcinha que eu disse, traz o fio pra frente, fica com 3 laços, fecha. Novamente, passo aqui, né, ficamos assim, com 3 alcinhas fechadas. Venho aqui na minha terceira, sempre, passo a minha agulha, venho aqui por baixo daquele ponto que eu falei. Deixa de soltinho, puxa e fecha. Mesma coisa, vem aqui no próximo, na terceira alcinha, vai no próximo ponto, por baixo da perninha que eu falei. Laçou, fechou.
novamente, por baixo aqui, ao invés de vir aqui, não, você vai vir aqui. Puxa, fecha, de novo, por baixo da terceira, próximo ponto por baixo da perninha, traz e fecha de novo. Observando sempre aquela questão que eu expliquei, da agulha passar por aqui por baixo, ó. O ponto fica mais profundo, mais bonito. Se você estiver utilizando o fio com muita elasticidade, tomar cuidado para, como eu já falei anteriormente, mas é bom sempre repetir, não puxar o fio pela elasticidade dele, porque senão ele vai ficar, o ponto vai ficar todo feio, todo cheio de buraco. Então deixa ele mais soltinho, puxar ele, deixando ele soltinho, que assim o ponto fica mais bonito e mais fechadinho. Aí lembrar de contar também quantos pontos a gente tem aqui, né? Eu não contei na segunda volta, mas pelo que eu vi, acho que eu fiz certinho. Nós estamos trabalhando com 15 pontos aqui. É importante que tenha os 15 pontos, mas vou conferir já já. Vamos fazer aqui o nosso último. Vamos conferir agora, pra ver se temos 15 pontos aqui certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá certinho, ó. Perfeito aqui, com 15 pontinhos. Então, aqui, pessoal, terminei a segunda carreira pela frente. Vou fazer de novo com vocês mais uma carreira pegando por trás. Então, aqui tô na frente, né, no lado certo aqui da bolsa, né, do ponto da espinha de peixe. Aqui o lado avesso, ele fica dessa maneira. Essa alcinha não pode ficar visível, né? Você vê que tá todo pegadinho aqui, ó. Só aqui que não tá, porque aqui a gente vai fazer agora. Então, ó, feito isso, vamos virar de novo, trazendo esse fio pra frente, né? Na verdade, pra trás do trabalho e pra nossa frente, né? Porque eu tô do lado de cá, mas trago ele pra trás aqui do trabalho. Aqui à frente, aqui atrás do trabalho. E, então, a gente bota o fio aqui pra trás do trabalho. A gente volta aqui com a agulha pela frente, ó, no primeiro ponto. Pega esse fiozinho, leva ele lá pra frente. Peraí. Vem aqui pela frente, pega o fiozinho, leva ele pra lá. Vai laçar e vai fechar. Fazer um ponto baixo. Pronto, já fiz meu primeiro ponto baixo da próxima carreira. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vem com a agulha aqui nessa alcinha desse primeiro ponto baixo, vai no próximo buraquinho, se atentando naquela questão que eu falei, né, de passar a agulha, não passar aqui, e sim passar aqui, ó, pegando por baixo dessa alcinha. Então, venho aqui, levo o fio lá pra frente, laço e fecho as 3. Venho novamente pela frente, né, aqui, venho pra parte de trás, puxo o fio e fecho os 3. Vou lá, pego a terceira perninha do ponto, venho de novo aqui dentro, puxo o fio lá pra frente e laço e fecho. Venho de novo por aqui, pela frente, passo aqui na terceira perna, venho de novo no buraquinho seguinte, levo meu fio lá pra frente, laço e fecho ele. Mesma coisa, venho de novo, próximo ponto, levo o fio lá pra frente, laço, fecha. De novo, novamente, puxa pra lá, laça, fecha. Novamente. Puxa, fica com 3, laça, fecha. De novo. Puxa, fica com 3, laça, fecha. De novo, pega aqui na perninha, vem no ponto, leva o fio pra lá, laça, fecha. Novamente, pega o fio pra lá,
laça, fecha. De novo. E vamos fazer agora o nosso último ponto aqui. Pra formar aqui os 15 pontos, né? Que a gente está trabalhando. Ó, terminei aqui a nossa terceira carreira por trás, né? Na verdade, a nossa segunda, porque a primeira foi aqui embaixo, depois essa aqui pela frente e essa segunda. Aí, vamos virar o trabalho pra vir pro lado da frente, ó. Já fizemos metade dela, né? Agora, vamos fazer a outra metade, né, dessa carreira, pegando lá aqui na parte da frente mesmo. Então, aqui, estávamos aqui, vou voltar, né, pro lado da frente, boto minha agulha aqui. E aí, é o seguinte, passo minha agulha aqui mesmo dentro, ó, onde eu parei, né? Trago aqui o fio pra frente, vou ficar com dois, vou laçar e fechar ele. Prontinho, fiz aqui, né, meu ponto baixo, primeiro da próxima carreira pela frente. Venho com a minha agulha, passo aqui nessa perninha do meu ponto, do meu primeiro ponto baixo. Vou lá no próximo ponto. Venho aqui pra trás pra me certificar de que ele tá pegando sempre embaixo aqui desse pontinho, dessa alça. Trago o meu fio, né, aqui pra frente, fico com 3 bem soltinha e fecho. Vou novamente aqui na terceira alcinha. Tudo soltinho, gente, nada de ficar apertando muito, senão o ponto fica feio. Laça e fecha. Novamente, aqui. Laça, fecha. Ficou muito frouxo também. Aqui. Laça, fecha. Então, eu vou continuar fazendo aqui, até alcançar a medida que a gente precisa. E aí, quando eu terminar de fazer meus 42, 43 centímetros, eu retorno com vocês pra gente fazer a próxima etapa aqui da nossa bolsa. Pra vocês entenderem, volta o vídeo, né, que vocês vão conseguir fazer. Esse ponto, ele parece difícil, mas não é. Se prestar atenção e tentar acompanhar o passo a passo direitinho, vocês conseguem fazer tranquilamente. Lembrando que tem outro vídeo do ponto de espinha de peixe vertical, de uma outra bolsa que eu ensino. Esse aqui é horizontal, né? Eu já ensinei esse ponto aqui há muito tempo atrás, acho que uns 3 anos atrás eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando. Inclusive tem uma bolsa cor-de-rosa nesse ponto, tem uma bolsa em cru também. Mas aí resolvi fazer novamente pra vocês outra bolsinha aqui, explicando melhor. Então, vou dar continuidade aqui, fazer, né, os meus 42 centímetros. Depois volto com vocês pra gente dar continuidade na nossa peça. Chegamos aqui aos 41 centímetros, né? Parei em 41 porque a gente vai dar a volta aqui na borda, né? De toda a peça, então já vai aumentar aí mais 1 ou 2 centímetros. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Paramos aqui, né? Na pontinha. Vamos trabalhar fazendo a seguinte forma agora. Parei bem no cantinho, aí aqui mesmo no cantinho, vou subir uma correntinha e vou fazer um ponto baixo aqui mesmo. Faço pontinho baixo. E vou continuar fazendo pontos baixos, pegando aqui em cada fileira do ponto, né? Vou te explicar como que é essas fileiras. Nós temos o meio aqui, né? Esse miolo aqui, que é onde a gente faz um lado, fazia um lado e fazia o outro, né? Fazia um lado pela frente e um lado por trás, um lado pela frente e um lado por trás. Então, nós vamos trabalhar fazendo ponto baixo nesse meio, nesse miolinho, e nas divisóriazinhas, onde a gente faz de um ponto para o outro, né? Aqui nas divisórias. Aí, vamos fazer aqui, já fiz uma no meio, vou fazer agora entre uma carreira e outra. Ponto baixo. E vou novamente fazer outra aqui no meio, na divisória,
no miolo dos pontos, né? Aqui, né, ó, aqui é um Vzinho, né? Cada perninha dessa é um lado que a gente fazia, né? Ou a gente pegava por trás ou pegava pela frente. E aí forma a trama, né, da espinha de peixe. Então, a gente vai trabalhar fazendo pontos baixos no meio da trama do ponto e na divisão de uma carreira para outra. Então, vamos lá. Mais um pontinho aqui, entre uma divisão, né, entre uma carreira e outra. Agora, outro ponto no meio da divisória. Enfim, o importante é que vocês botem um ponto na divisória de cada carreira e um ponto baixo no meio, né, da trama do ponto, né, dividindo aqui a trama. Então, cheguei aqui no cantinho, onde tem o nó inicial, quando a gente fez as correntinhas. Aí, repare que eu fiz já meu ponto baixo aqui dentro dele. Só que ficou bem aberto. Aí, o que que eu faço? Eu vou só desmanchar ele aqui, ó. Desmancha aquele nozinho, ele vai ficar diretamente dentro da correntinha. Aí, quando eu faço isso aqui ele aperta, né? A gente aperta aqui o ponto, ó. Fica bem apertadinho, tá vendo? Fechou completamente. Aí, o que que eu faço agora? Como eu tô aqui no cantinho, vou fazer uma correntinha, faço de novo outro ponto aqui dentro, nesse mesmo lugar que eu fiz esse. E já continuo agora fazendo um ponto, ó, um ponto em cima de cada ponto que tinha aqui, que é daquele início que a gente fez, né, um ponto baixo. A gente vai fazer no mesmo lugar dos pontos baixos que a gente fez. Então, já vou arrematando aqui aquele fio e vou fazendo aqui, ó, um pontinho baixo. Em cima de cada pontinho baixo que tem aqui, né, naquele início que a gente fez. Ó, aí fizemos aqui o cantinho certinho. Vou continuar tecendo aqui até a outra ponta. Cheguei na última aqui. A gente vai fazer a mesma coisa no último, né? Fiz um ponto no último buraquinho. Vou fazer agora outra correntinha, outro ponto no mesmo lugar. Então, fiz. Já tinha um ponto aqui, fiz uma correntinha e outro ponto baixo no mesmo lugar. Vou fazer de novo pra vocês verem. Parei aqui, né? No último, vou fazer uma correntinha. Aí, faço outro ponto no mesmo lugar aqui, ó. Pra fazer a curvinha, né? A outra ponta pra gente virar. Aí, continuo fazendo a mesma coisa. Um ponto na divisória de uma carreira pra outra. E um ponto no meio da trama. No meio do Vzinho aqui da espinha de peixe. Então, aqui... a gente fez um ponto no Vzinho, um ponto na divisória de uma carreira para outra. Aí, aqui, de novo, um ponto na espinha de peixe, um ponto na divisória de uma carreira para outra. E assim vamos tecendo. Pronto, agora eu vou fazer um ponto na divisória. Aí, vou continuar fazendo. Eu vou fazer isso aqui até chegar lá no início, onde a gente começou, e volto com vocês para a gente finalizar aqui. Cheguei aqui no cantinho, no final, né? Então, aqui eu já tinha um ponto baixo aqui, coloquei mais um em cima dele, daquele primeiro ponto baixo que tinha aqui. Aí, agora eu vou fazer uma correntinha e aqui a gente vai cortar o fio, vamos fazer o fechamento aqui. Então, eu vou cortar aqui o fio, vou pegar minha agulha de tapeçaria pra fazer aqui o acabamento aqui dessa ponta. Aí, eu venho assim, ó, sair daqui de onde eu estou, venho pro próximo ponto, abraço ele, entro novamente de onde eu saí, naquela correntinha que eu fiz. Aí, ele fica assim, ó, todo certinho o ponto. E agora eu só vou fazer o arremate, ó, como ficou certinho, tá vendo? Ficou igualzinho o outro cantinho. Aí, agora eu vou fazer o arremate aqui por dentro da trama.
Bem, pessoal, eu coloquei os marcadores aqui, contei 14 pontos, né? Aqui como se fosse a aba da bolsa. Minha bolsa vai ter 14 pontos, né? Daqui desse marcador até aqui. E do marcador pra cá, na outra ponta, tem 20 carreiras. Então, dobrando ela aqui, né? Porque eu vou costurar essa parte daqui. Então, eu vou costurar até aqui onde eu coloquei os marcadores. A gente vai fechar as laterais da bolsa. E depois aqui a gente dobra, que aqui vai ser a aba dela, né? Da clutch, carteira e tal. Vou passar em metragem pra vocês, pra facilitar, né? Aqui eu tenho, ó, até lá, 14 centímetros mesmo, quase 15, 14 centímetros e meio, né? Da aba, da bolsa. E a bolsa dobrada ao meio, a gente tem 25 centímetros. Então, a gente vai dobrar ela aqui até as marcações pra gente fazer a costura. Só que a gente vai fazer ao contrário, a gente vai virar ela, né? Vamos deixar ela do lado do ponto espinha de peixe pra dentro e vamos dobrar ela pra fora, assim, dessa forma. Porque a gente vai costurar ela aqui por dentro, entendeu? A gente vai fazer a costura do lado do avesso, aí depois a gente vai desvirar. Bem, pessoal, posicionei aqui corretamente, né? Dobrei aqui ao contrário. E aí, marquei, né? Coloquei os dois marcadores aqui. E agora a gente vai, né? Botei aqui, passei o fio aqui por baixo, deixei uma ponta pra costurar o outro lado e outra ponta pra costurar o lado de cá. Aí, agora a gente vai pegar aqui os dois pontos, né? De cada lado. Do lado de lá, do lado de cá. Eu fiz uma costura simples, que pode ser feita também até com a própria agulha de crochê. Porém, dessa forma aqui é mais prático. Então, eu peguei, né? Fiz uma costura básica passando o fio por dentro dos dois pontos, tanto desse como do de cá como do de lá. Então, não tem segredo aqui não, é só passar a agulha e fazer o ponto. É tipo um caseado mesmo, básico, simples. Aqui eu já tô finalizando, vou dar um nó aqui pra ficar bem firme. Depois a gente vai desvirar, porque ela tá pelo avesso aqui. Vou costurar o outro lado. Como eu deixei o fio aqui, é só vir com a minha agulha. Faço a mesma coisa que eu fiz do lado de cá. Só ajustar aqui direitinho pra não ficar torto. Pronto, meu fio já está aqui, né? Porque eu saí aqui embaixo, passei por aqui. E agora eu vou trabalhar pegando os dois lados.
Desvirar aqui pra vocês verem como ficou. Depois eu corto aqui os excessos. Ó, ficou dessa forma, a lateral. A outra. Dessa forma que eu fechei, ela deixa um pouquinho mais com espaço interno, né? Porque ela dá mais uma arqueada por conta da forma que foi costurada. Então, ela faz mais deixa mais espaçosa, digamos assim, ó. Ela abre mais aqui. Então, ela ficou bem legalzinha. Com espaço bacana. Aqui é a abinha onde nós vamos botar o feixe imantado e ainda vou colocar uma alcinha nela. Bem, pessoal, peguei aqui o mosquetão, né? Vou ensinar vocês a fazer a alcinha aqui da clutch. Peguei uma agulha mais fina, porque eu vou precisar fazer um pontinho aqui dentro dessa parte. Esse mosquetão, esse espaço é muito pequeno. Então, eu vou passar aqui o fio por dentro dele, uns 70 centímetros mais ou menos, porque a gente vai trabalhar a correntinha dupla. Depois disso, ó, esse aqui é o fio do novelo, esse aqui é o fio que eu deixei sobrando. Vou vir aqui, como se eu fizesse dessa forma, ó. Fica um fio, uma ponta pra cá e outra ponta pra lá. Aí, eu vou puxar aqui meu fio normalmente, faço um E. Feito isso, eu já vou vir aqui com esse fio que tá dentro do mosquetão, já vou passar aqui por cima dele, ó, pra já dar uma enganchada nele. Aí, vou puxar e vou fechar o ponto aqui pra segurar ele. Segurei, eu já dei um nó, tá vendo? Ó, então, já segurei o meu mosquetão. Aí, eu senti a necessidade de fazer mais um ponto aqui dentro. Então, eu vou passar minha agulha aqui dentro do mosquetão. Puxo o fio pra fora, né? De volta, daqui pra cá. Feito isso, eu já venho com aquele fio que eu deixei sobrando. Vou passar aqui por cima de novo, ó. Peraí que ele tá um por cima do outro. O fio aqui, eu já vou passar ele por aqui, por cima da agulha, ó, dando uma laçadinha nele. Porque eu já vou querer fechar ele de novo junto aqui, ó. Prender ele junto. Então, passei ele, né? Pesquei aqui meu fio, ó. Pesquei o fio do novelo. E vou passar novamente esse fio aqui, do fio que a gente vai fazer a correntinha dupla. E agora eu fecho ele, ó. Fecho por cima dele. Prontinho, ó. Já fechei ele, deixei mais larguinho a pegada aqui. E agora a gente vai trabalhar assim. Aquele fio solto, a gente joga por cima e vem e prende ele. Peraí que fiz alguma coisa errada aqui. É fio pra lá e a gente vai e prende. Passo o fio na agulha e vem tecendo. Puxando o fio do novelo. Passa o fiozinho, aquela ponta que eu deixei sobrando por cima e vai tecendo. E vai ficando dessa forma aqui, ó. Passo o fio, aí venho, passo o fio. Até o tamanho, mais ou menos. Porque aqui eu vou virar dessa forma, vou fazer um tamanho que caiba assim no pulso.
Então, eu vou fazer aqui, vou dar continuidade fazendo o meu aqui e volto com vocês pra gente fechar aqui pra colocar na bolsa. Terminei aqui, né, de fazer as correntinhas, fiz com 30 centímetros. Agora, a gente volta aqui pro mosquetão de novo, né, pra gente fechar aqui. Vem aqui dentro do mosquetão. Pega o fio do novelo, traz pra cá. Isso aqui também pode ser feito já com agulha de tapeçaria, não necessariamente com agulha de crochê. Faz um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha aqui e vou cortar o fio. E fazer os arremates aqui. Vou fazer aquele laço mágico que eu faço nos tacéis. Peguei um pedaço, vou dobrar aqui, fazer uma laçadinha, tipo uma letra E. E vou dar umas voltinhas aqui. E aí, vou entrar aqui dentro, aquele lacinho que deixei. E vou puxar agora. E vou cortar os excessos. Pronto, ó, fiz aqui a alcinha da clutch. E aqui a gente vem e encaixa, né, aqui na lateralzinha. Ficou bonitinho. Aí, agora eu vou colocar o feixe imantado. Agora eu vou colocar o feixe imantado e volto pra mostrar pra vocês como que ficou ela finalizada. E assim ficou a nossa peça finalizada. Espero de verdade que vocês tenham gostado dessa aula. E se vocês gostaram, por favor, compartilhe esse vídeo, dá um joinha, deixa seu joinha aqui, deixa aqui nos comentários para me motivar a fazer mais vídeos como esse. E um abraço para você que assistiu até aqui e até a próxima aula.